Ei, meninas, vamos dar início a mais um capítulo do livro Curando o Coração Ferido, de Joyce Meyer. O tema de hoje, o tema desse capítulo é Vencendo o Medo em Sua Vida. Você tem medo de alguma coisa? Na canção Não Temas, Meu Filho, o Senhor fala essas palavras de vida. Não temas, meu filho, estou sempre com você, conheço as tuas dores, vejo todas as tuas lágrimas. Não temas, meu filho, estou sempre com você. Sei como cuidar daqueles que me pertencem. Em 2 Timóteo 1,7, o apóstolo Paulo descreve para seu jovem discípulo, exortando-o a não ter medo de exercitar seu ministério, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, ou seja, timidez, medo servil, amedrontamento, intimidação, mas de poder, de amor e de moderação, de uma mente equilibrada, uma mente calma, de disciplina e autocontrole. Memorize esse versículo, repita-o todas as vezes que você for tentado a se tornar ansioso e amedrontado. O medo não vem de Deus. Satanás é que quer encher o seu coração com medo. Deus tem um plano para a sua vida. Receba seu poder ao colocar sua fé no Senhor. Mas lembre-se, Satanás também tem um plano para a sua vida. E você recebe seu plano por intermédio do medo. O salmista Davi escreveu: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Salmos 34, versículo 4. Jesus é o nosso libertador. Quando você diligentemente buscar, Ele o libertará de todos os seus medos. Em João 14, 27, Ele disse a seus amedrontados discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, não se permita estar agitados e perturbados, não se permitam estar amedrontados, intimidados, acovardados e inquietos. Isso significa que você precisa agressivamente tomar uma posição contra o medo. Tome a decisão hoje de que não mais deixará o espírito do medo intimidá-lo e dominar a sua vida. No Salmo 56, do 3 ao 4, Davi disse do Senhor: em me vindo temor, hei de confiar em ti, ou seja, terei confiança e me apoiarei e dependerei de ti. Em Deus, com a ajuda de Deus, cujas palavras eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança. Eu me apoio e confiadamente coloco a minha fé, e nada temerei, que me podes fazer um mortal, que é simples carne. Em Isaías 41:10, o Senhor assegura ao seu povo: não temas, não há nada a temer, porque eu sou contigo. Não te assombres, não olhe ao seu redor com terror e sinta-se desalentado, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu rebusteço nas dificuldades e te ajudo e te sustento e te preservo com a minha vitoriosa destra fiel de retidão e justiça. O escritor de Hebreus 13:5 alerta contra os esforços para obter possessões e seguranças terrenas, lembrando-nos que, porque Ele, o próprio Deus, tem dito: de maneira alguma te deixarei. Nunca falharei, desistirei de você ou deixarei sem apoio. Nunca, jamais te abandonarei. Não, nunca, nunca, de maneira nenhuma te deixarei sem socorro.
ou te abandonarei, nem te soltarei, certamente não. Então, no versículo 6, o escritor prossegue dizendo: assim, afirmemos confiadamente, sejamos confortados e encorajados e ousadamente digamos: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, não serei capturado pela apreensão, não ficarei amedrontado, apreensivo ou aterrorizado. Que me fará? Que me poderá fazer o homem? O medo, que em inglês é soletrado porfiar, significa uma falsa evidência com aparência real. O inimigo quer lhe dizer que sua situação atual é a evidência de que seu futuro será uma catástrofe. Mas a Bíblia nos ensina que não importa como sejam nossas circunstâncias presentes, não importa quão ruins as coisas pareçam, nada é impossível para Deus. Marcos 9, do 17 ao 23. Em Isaías 41, 13, lemos: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Isso significa que você não tem que se assustar quando recebe más notícias. Mantenha sua confiança em Deus. Ele pode fazer as coisas cooperarem para seu bem. Em Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu desígnio e propósito. Em Isaías 43, do 1 ao 3, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas e grandes problemas, eu serei contigo. Quando pelos rios de dificuldades, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo de opressão, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia. Aprenda a confessar em voz alta esses versículos sobre o temor. Fale-os à atmosfera quando estiver sozinho. Declare ao reino espiritual que você não pretende viver com medo. Ao falar a palavra de Deus, você está notificando ao diabo de que você não pretende levar uma vida de tormento. Lembre-se de que a Bíblia diz que o medo produz tormento, 1 João 4,18. Jesus morreu para nos livrar do tormento, como vemos em Efésios 3, do 12 ao 13, onde Paulo nos diz que por causa da nossa fé em Jesus Cristo, pelo qual temos ousadia, ou seja, coragem e livre acesso irrestrito a Deus, com liberdade sem medo, com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais, não enfraqueçais ou tornai-vos desanimado pelo medo nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. No Salmo 46, do 1 ao 2, somos lembrados: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. No primeiro capítulo de Josué, versículo 6, Deus repetidamente encorajou a Josué, dizendo: "Sê forte e corajoso, assegurando-lhe de que o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Versículo 9. Portanto, você não precisa temer. A mensagem do Senhor para você é a mesma que deu a Josué. Deus está com você, nunca o deixará,
nem o abandonará. Hebreus 13, 5. Ele mantém os olhos em você todos os momentos. Salmos 33, versículo 18. Ele tem sua imagem tatuada na palma de suas mãos. Isaías 49, versículo 16. Portanto, você não precisa temer. Seja forte, seja confiante, seja intrépido. Não temas. Em Mateus 6,34, no Sermão do Monte, Jesus ensinou aos seus seguidores: portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Em Mateus 8, do 23 ao 27, lemos como os discípulos ficaram amedrontados diante da tempestade do mar. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Versículo 26. Em Lucas 12, do 25 ao 26, Jesus perguntou: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Não temas, disse Isaías no capítulo 54, versículo 4 e 5, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então, em Isaías 35, versículo 4, lemos: dizei aos desalentados de coração: esforçai-vos e não temais, e eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Peça a Deus que fortaleça em seu homem interior, para que o poder e a força do Senhor possam enchê-lo, a fim de que você não seja vencido pela tentação de ceder ao medo. Efésios 3,16. Eu gostaria de compartilhar com você uma grande revelação que Deus me deu com relação ao medo. Quando o Senhor nos fala por intermédio de sua palavra dizendo não temas, Ele não está dizendo para você para não sentir medo. O que ele realmente está dizendo é: quando você sentir medo, isto é, quando o diabo atacá-lo com medo, não desista ou fuja. Pelo contrário, vá em frente, mesmo sentindo medo. Por muitos anos, eu pensava que era covarde quando me sentia assustada. Agora tenho aprendido que o caminho para vencer o medo é enfrentá-lo de cabeça erguida, confrontando-o e fazendo o que Deus diz para fazer, mesmo que seja feito enquanto sentir medo. No Salmo 34, versículo 4, Davi disse do Senhor: eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. E João nos lembra: no amor não existe medo. Antes, o amor, o perfeito amor, lança fora o medo. O medo, ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. Lembre-se, Deus o ama porque Ele o ama e cuida de você com amor perfeito. Você pode viver livre do medo. Talvez você tenha tantos medos em sua vida nesse momento que a ideia de viver sem medo lhe pareça um sonho impossível. Se for assim, há algo que você deve lembrar: Deus pode libertá-lo completamente de todos os problemas, todos de uma vez, mas Ele frequentemente o fará aos poucos. Portanto, seja encorajado pelo fato do Senhor estar trabalhando em você. Deus começou uma boa obra em você e Ele a completará. Filipenses 1:6. O salmista pergunta no Salmo 27:1:
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, a fortaleza da minha vida. A quem temerei? No versículo 5 dessa mesma passagem, Davi prossegue dizendo que quando os problemas vêm, Deus oculta você. Ele coloca numa rocha alta, longe do alcance dos seus inimigos. Então Davi diz que levará sacrifícios ao Senhor e o louvará com grande alegria. O que Deus fez pelo rei Davi, ele fará por você. Coloque sua fé no Senhor. Ele tem o poder de libertá-lo de todos os seus temores. Observe essas palavras que o anjo do Senhor falou a Daniel, assegurando-lhe que suas orações definitivamente tinham sido ouvidas. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você aplicou o coração a compreender e a humilhar-se perante o Senhor teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim. Daniel 10, versículo 12. O diabo tentará lhe dizer que Deus não ouve as suas orações e não lhe responderá. Lembre-se de que a palavra do Senhor é a espada do Espírito. Efésios 6,17. Com a espada da palavra você derrotará o inimigo. Guarde esses versículos em seu coração, medite nele dia e noite. Somente com a palavra de Deus você será capaz de derrotar o inimigo. Somente quando você conhecer a palavra, reconhecerá as mentiras de Satanás. Confesse a palavra e ela o levará a um lugar de vitória. Talvez você tenha medo de conversar com alguém que tenha autoridade sobre a sua vida. Talvez você tenha sido acusado de algo e esteja preocupado sobre o que dizer em sua própria defesa. Observe as palavras de Jesus em Lucas 12, do 11 ao 12. Quando vos levarem perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis falar, que deveis dizer. Quando for tentado a ceder o medo, repita o Salmo 23, do 1 ao 6, como sua confissão de fé no Senhor e como provisão divina para a sua vida e seu atencioso cuidado para com você. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Uma das formas de curar o coração ferido é vencer o medo, e nós só podemos vencer o medo através da palavra de Deus. Então eu quero convidar você a começar a declare essas verdades na sua vida, declare que maior é quem está com você do que aquele que está no mundo. Feche seus ouvidos para o que Satanás tem falado sobre você, que você não vai conseguir, que você é um derrotado, que você não é capaz. E abra os seus ouvidos espirituais para aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Assim como nós lemos aqui em Josué, esforça-te, medita na palavra do Senhor todos os dias, para que você tenha uma vida de sucesso, uma vida feliz diante do Senhor. Amém? Vença o medo em sua vida através da palavra de Deus e comece a receber a cura do Senhor para o seu coração. Amém? Nos vemos no próximo capítulo.
Tchau, tchau!